Oi, gente, como vocês estão? Como estão as coisas nessa dinâmica maravilhosa? Esses dias por aqui, eu tô vivendo uma fase muito doida, assim, de... Parece que eu não estou na dinâmica, é muito engraçado. Parece que nada disso aconteceu, mas não é uma coisa que tá me deixando mal, nem confusa, nem estranha. Eu tô só vivendo os dias normalmente, sem aquela coisa do mental, ali, de olhar pra dinâmica com essa coisa, né? Tenho que fazer isso, tenho que resolver aquilo. Então é pra mostrar pra vocês que inclusive é possível ter uma vida normal na dinâmica de Chama Gêmeas. Eu acho que é uma fase, um momento, né? A gente tem fase pra tudo nessa dinâmica, gente. A gente tem fase pra tudo nessa dinâmica. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma situação que aconteceu numa sessão de SOS que eu atendi recentemente de uma pessoa que tá na dinâmica, né, assistiu um vídeo do canal, veio fazer a sessão e tá na dinâmica de Chama Gêmeas e ela tinha duas questões. Ela tinha uma questão mais voltada para a parte de trabalho e tinha uma questão mais voltada para a dinâmica em si mesmo, me contou a dinâmica dela. E é incrível ouvir as histórias de vocês, assim, antes da sessão, né? Porque para quem vai fazer a sessão SOS, gente, eu sei, né, como que funciona, o que aconteceu na dinâmica. Então, é bem interessante isso. Então, assim, tem aquelas pessoas também que sempre fazem as sessões toda semana, né? Inclusive, hoje é dia de atender Chama Gêmeas e eu fico muito feliz no dia que eu tô gravando esse vídeo. Já tô bem empolgada ali. Mas, enfim, voltando, o que acontece? A gente tem questões que estão relacionadas. Então, ela tava com duas grandes questões. A questão do masculino ferido, que percebia que não tava conseguindo ir pra vida, fazer as coisas na matéria, sustentar tudo que precisava ser sustentado. E a questão com o gêmeo, daquela coisa que a gente sabe, daquela ida e vinda, e percebia que sempre estava bem, o gêmeo se aparecia, mas depois ficavam mal os dois e aí se distanciavam de novo. Quando a gente faz a sessão SOS, e depois de tudo que eu ouvi, eu sempre começo a sessão fechando os olhos, deixando vir o que a espiritualidade traz pra mim. E foi assim muito rápido, porque a minha conexão é muito rápida. Então os mentores já foram falando, olha, tem uma questão de vida passada aí. E eu fui fazendo perguntas pra ela, eu disse, olha, faz sentido que a sua família seja assim, assado, tananã, nananã? Ela, sim, faz sentido. E foi me dizendo tudo que eu ia vendo, eu perguntava pra ela e ela dizia, sim, faz sentido. Eu disse, ok, então o que tá acontecendo é o seguinte, sua família, em outra vida, tinha outra dinâmica. Todo mundo que tá na sua família dessa vez, já foi sua família em outro momento. Porém, seus pais eram também seus irmãos. E uma das suas irmãs era sua mãe na outra vida. E aí o que está acontecendo? Nessa vida presente, essa mãe, essa irmã, tá na função de mãe. Ela acolhe todo mundo como se fosse mãe de todo mundo, inclusive dos próprios pais nessa vida. Por quê? Porque na vida passada, ela tinha sido mãe de todo mundo e tinha abandonado, gerado uma ferida de abandono e rejeição, abandonado os filhos para viver um sonho. Então, esses filhos se sentiram abandonados e foram trazendo por gerações esse sentimento. E eles vieram resgatar isso nessa vida. Então, ela sentia que ela nunca tinha força para ir para a vida, para fazer as coisas que ela queria fazer. Ficava sempre ali presa, tinha muitas ideias, mas não conseguia executar. Isso influenciava na dinâmica de Chama Gêmeas dela também. De algumas formas diferentes, mas eu vou trazer uma delas para vocês. Então, o que acontecia? A gente olhou para isso e foi recolocando todo mundo no seu lugar com um exercício sistêmico. Só que uma coisa muito importante que ela me chamou a atenção, de que foi importante eu dizer pra ela, é que na minha sessão, gente, tudo que acontece, acontece mesmo. Não é uma sessão de imaginação. É uma sessão em que a gente está em contato com os fractais de alma de todas as pessoas. Isso normalmente acontece nas sessões, numa sessão de constelação familiar, numa sessão de espelho mágico, que é a sessão que eu trabalho, no Theta Healing. Isso já é comum, mas é importante que eu fale pra você, porque tem gente que acha que é só um exercício de imaginação. E ela falou, Débora, nossa, é muito importante você estar me falando isso, né? E aí eu vou já dizer pra vocês o porquê. Porque tem impacto na vida concreta. Você sai da sessão e você vai observar o que acontece na sua vida. E muitas vezes até o comportamento das pessoas muda com você. Então, voltando, só pra terminar, só pra você entender o desfecho, olha o que acontecia. Tava todo mundo ali debaixo das asinhas da irmã, porque a irmã tava fazendo essa função de mãe pela culpa que sentia lá de trás, né, de ter abandonado os filhos. Então,
a gente foi revendo isso tudo, porque a gente está num momento planetário em que a gente está se desfazendo desses karmas. Então, na sessão, a gente também teve a espiritualidade guiando tudo, também teve um momento em desfazer esses karmas, todos os choques, traumas, todas as culpas e autopunições que cada uma daquelas pessoas estavam carregando por conta do que viveram em outros momentos. Então, olha que interessante. A partir disso, o sentimento dela em relação a todos ali foi mudando. E a energia dela foi mudando, porque foi limpando tudo isso. Os karmas, a culpa, a autopunição, os medos, tudo envolvido naquele emaranhamento que estava na família dela. Veja, como que isso impacta na dinâmica dela? Ela não tinha a sensação de merecimento. Se eu trago de outra vida a sensação de que eu não mereço amor, visibilidade, reconhecimento dos meus próprios pais, como que eu vou achar que eu vou receber isso de outra pessoa? Então a gente olhou para isso, para que isso fosse resolvido dentro dela e ela pudesse ir para a vida, pudesse ir para o mundo já com essa questão resolvida. Porque são camadas, eu sempre falo para vocês, dinâmica de chama gêmea, a gente tem várias coisas para serem vistas, são camadas de todas essas coisas. Então a gente precisa olhar para todas essas camadas, porque a gente está aqui para isso, para resgatar fractal de alma, para limpar esses karmas, para que a gente comece a melhorar a nossa vibração. Então, na sessão SOS e na sessão de espelho mágico, a sessão de espelho mágico é mais longa, não tem hora para acabar, a sessão SOS são 30 minutos. Nessas sessões, a gente vai olhar para o que precisa ser visto e resgatado no seu processo, certo? Então, é muito importante que você veja, se não é uma sessão comigo, mas que seja sozinho, que seja com outras pessoas, que seja como for. Que seja você e a fonte criadora pedindo para trazer esse discernimento, mas vai mudando isso dentro de você. Não adianta só você saber da sua vida passada se você não fizer algo com isso. Acessar a vida passada é uma responsabilidade muito grande. Eu sou muito grata pela confiança da espiritualidade em mim em relação a isso, porque eu trato o meu trabalho com muito cuidado, gente, porque eu tô lidando com vidas, né? Então não se acessa uma vida passada sem você fazer algo com isso. Então eu não vou acessar pra ficar, eu sou assim, minha vida é assim, difícil, pesada, complicada, porque na vida passada aconteceu outra coisa, ponto. Não muda nada, sua vida não vai mudar nada. Chegou na minha sessão, se a gente acessa uma vida passada, é para que a gente ressignifique isso tudo, para que a gente mude os nossos sentimentos em relação a cada uma daquelas pessoas, para que a gente possa viver de uma maneira diferente. Porque senão você entra no lugar da vítima. Porque na vida passada a pessoa fez muitas coisas ruins comigo. Pronto. Aí você tá no lugar da vítima. Essa pessoa me maltrata, essa pessoa faz coisas ruins, essa pessoa... Não. Como se você... Lugar da vítima, gente, em que sentido? No sentido de que as pessoas têm poder de atrapalhar a sua vida. Não é nesse lugar. Se a gente acessa uma vida passada é justamente pra gente saber que a gente tem poder sobre a nossa vida. E aí recolocar com amor, que é a energia da fonte, que é o que a gente tem que vibrar, cada um no seu lugar. É pra isso que a gente trabalha. É por isso que eu trabalho envolvendo vidas passadas, fractais de almas, outras dimensões, Ho'oponopono, enfim, tudo que vem disponível para usar nas sessões, para que a gente se liberte, para que a gente comece a entender o mundo a partir dessa compreensão da quinta dimensão. Quinta dimensão não é um lugar, quinta dimensão não é uma situação, é um estado de consciência. É você entender que você está aqui na terceira dimensão, nesse corpo físico, mas que existe muito mais para ser acessado através da sua alma, da sua conexão com a fonte. Então você se conecta com vários espaços-tempo, assim, isso acontece comigo tem anos. Acho que já tem uns 5, 6 anos que eu atendo dessa forma, trabalhando com outras dimensões. E resgatando pessoas, limpando chips, implantes, tudo que for disponível, tiver disponível para ser feito, a gente vai fazer. Porque a gente está vibrando, né? A gente tem essa outra consciência. Eu costumo falar que a gente tem duas visões. Que é a visão da 3D, que é a visão do ego, que é a visão do homem. E a visão da quinta dimensão, é a visão do espírito, é a visão da centelha divina. Se a gente não aprender a olhar para as coisas com a centelha divina, olha, a gente fica estacionado. E é óbvio que isso atrapalha a nossa dinâmica de chama gêmea, porque você vai sempre ter esses conflitos que você normalmente tem com o seu gêmeo. Entende? Então, quando você começa a ressignificar, limpar o que precisa ser limpo, você vai vibrando com mais amorosidade, porque ter acesso à quinta dimensão é ter acesso à informação de que não existe separação, não existe o outro. Porque eu tenho uma tia que implica comigo e ela é muito chata. Não existe o outro.
existe algo dentro de você que está criando isso por algum motivo. Muito provavelmente para que isso seja liberado, está vindo à tona. Com amorosidade, com amor puro e incondicional da fonte. Essa é a visão do espírito. Então fazer as sessões é importante por conta disso, porque eu sou um profissional que estou aqui para ajudar você dentro desse processo. E eu tenho, gente, só lembrando, para quem tem vontade de fazer sessão comigo, tem várias opções. A sessão Espelho Mágico é uma sessão com um valor mais alto mesmo. Minha disposição energética para fazer ela é diferenciada. Ela tem todo um caminho e é R$650. Mas a sessão de SOS, uma sessão é 175, e se você fizer 4, de 700 que você pagaria, você paga 500, então é um bom desconto para te dar essa oportunidade de realmente fazer um acompanhamento com as sessões. Então você pode vir, marca, vê se tem agenda, faz se sentir no seu coração, e se não for comigo, faz com outras pessoas também. Mas começa a olhar para a vida, começa a buscar olhar para a vida. Na minha sessão a gente vai fazer isso. Teve uma chama gêmea que eu atendi, foi muito interessante. Ela tinha uma questão que ela sempre relatava, uma questão com a mãe do gêmeo dela, sempre. E nisso que ela falava sempre dessa coisa, eu ficava sempre olhando com a visão do espírito, e ela sempre com o olhar da matéria ali, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo outro, porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela teve uma infância assim, e sempre contando ali no emaranhado da 3D. E aí eu olhando, e eu não sabia o que fazer, porque eu só sei como ajudar a pessoa efetivamente na sessão, porque na sessão você tá vibrando de um jeito diferente, tem a egrégora dos mentores, enfim, é todo um momento focado em resolver aquela questão. E aí a gente teve a oportunidade, a gente fez a sessão, e nessa sessão ela teve um momento com a mãe do gêmeo dela. Gente, nossa, eu tive que pausar aqui, deu 11h44. Ai, gente, o que é que eu tava falando? E, gente, olha que interessante. A gente teve esse momento na sessão, e como eu falei pra vocês, a sessão não é brincadeira, não é imaginação. A gente realmente tá mexendo com o fractal de alma de todos, porque somos todos um. Estamos limpando, usando a fonte, o amor da fonte, pra limpar o que tem que ser limpo. E aí, olha que interessante, ela chegou a ver o gêmeo dela, e eles falaram. E teve um episódio em que envolveu a mãe do gêmeo, e a mãe do gêmeo mandou um abraço pra ela, mandou um beijo pra ela. Era uma coisa, gente, que ela disse assim, isso foi no mesmo dia da sessão, ela disse assim, Débora, não tinha a menor condição de eu supor que seria possível algo nesse sentido tão cedo na minha vida, que se aconteceria um dia. Olha como foi rápido, em um dia. Eu não tô dizendo que se você fizer a sessão comigo, vai acontecer também tão rápido em um dia, mas pode ser que aconteça. Inclusive eu atendi uma pessoa ontem, e hoje ela já tá me dando vários depoimentos aqui, me contando como que foi, né, a percepção de ontem pra hoje. Então pode ser muito rápido também, mas vai depender de uma série de coisas, o seu nível de consciência, em que lugar, em que momento você está nessa dinâmica, o que você está precisando aprender nesse momento, liberar. Então, muitas coisas podem acontecer. O que é importante é que a gente realmente faça a nossa parte. Faça a nossa parte. Com a sensação de que eu já fiz tudo que tenho que fazer, eu estou fazendo tudo que tenho que fazer. Agora, se você reclama, se você chateia, se você chora, se você lamenta, se você se estressa porque a pessoa ainda não voltou, porque se você... ainda tem coisa pra olhar. Ainda tem coisa pra olhar. Chega um momento em que... Tem pessoas aqui na internet que falam sobre isso, né? E tem gente que dá pouca importância. Mas chega um momento em que você tá ali, ó. Só a única coisa que tá faltando é você entrar em alinhamento com a fonte do amor incondicional. E aí você entra em alinhamento com a fonte. E você vai vibrando cada vez mais na alegria, na gratidão. Eu ainda tô nesse processo. Eu tô nesse processo que eu vi muita coisa intensa, porque eu tenho essa capacidade de olhar comigo mesmo. Tive a ajuda de outras pessoas também, pagas e amigos, assim, né? Quando a gente tá nessa dinâmica, muitos de nós somos terapeutas, a gente entra nessa via também. E muita coisa foi vista. Então agora eu tô num lugar em que eu tenho paz no meu coração de saber que tudo que eu tinha pra ver até hoje, eu vi. Se tiver alguma coisa daqui a 5 dias que apareça, eu irei ver. Então, tudo tá no fluxo. E eu sinto que as coisas estão no fluxo. Eu percebo que as coisas estão... Tá tudo certo do jeito que tá. Tá tudo certo. Sem ficar me preocupando com o tempo, com nada. Mas pra você chegar nesse estágio, você precisa saber como que você tá se sentindo. Se você tá se sentindo incômodo, se você tá se... Invista em você. A coisa mais importante que você precisa fazer nesse momento é investir em você. Débora, eu não tenho condições de fazer terapia. Não dá pra mim nesse momento. Medite. Já viu a Adriana falando? A Adriana lá da Luz do Amor Infinito, não é maravilhosa ela, né? O que ela mais fala?
medite, limpe seus chakras, medite, limpe seus chakras. Gente, como as pessoas subestimam isso? Medite, limpe os seus chakras. Você está numa conexão com a fonte. Seja grato, faça a mudança da energia, dê o seu melhor nesse sentido. As coisas vão acontecer, quiçá o universo até contribui magicamente, porque na verdade foi sua energia que atraiu, para você fazer essas sessões. Com quem quer que seja, pode ser que não seja comigo. O que importa é que você se cuide. Certo? Trouxe aqui mais exemplos para vocês. Espero que vocês gostem. Eu espero que isso possa ir ampliando a percepção de vocês. A gente pode olhar hoje, né, especialmente para essa questão do merecimento. Então, olhe para essa questão do merecimento. Será que você sente que merece o seu gêmeo de volta? Você viver esse grande amor? Será que pessoas na sua família viveram isso antes de você? Várias coisas podem ser vistas por aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo para você e até os próximos vídeos.